Olá, você que nos acompanha pelo site RD News, pelas redes sociais. Hoje nós temos mais uma vereadora eleita para entrevistar aqui. Vamos conhecer a história dela, porque será uma das duas vereadoras a estar na Câmara de Vereadores de Cuiabá, da capital, que não tinha nenhuma mulher na última gestão. Michele Alencar, do DEM. Muito obrigada por estar conosco aqui, Michele. Que bom que teremos você nos representando lá. Nós já entrevistamos a Edna aqui, inclusive, que foi eleita. Michele, você foi eleita com 2.841 votos. Primeiro, conta um pouco a sua história. Você é jornalista, né? Como é que você decidiu ir para a política partidária? É a sua primeira candidatura? Primeiro, assim, quero agradecer muito o convite, né? Que alegria poder compartilhar sobre uma luta e saber que essa luta, nem todas as lutas elas resultam numa vitória. Essa foi uma vitória que não foi individual e isso é que me faz muito feliz, saber que foi uma luta coletiva e o resultado ele vem também no âmbito coletivo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, agradecida pelo convite. É a minha primeira vez, sim, nunca havia disputado uma eleição, nem era filiada a nenhum partido. Sou jornalista e a minha experiência em Cuiabá, o meu conhecimento, os meus contatos, eles vieram todos por conta da profissão de jornalista, né? Então são 12 anos e é engraçado porque são 12 anos em apenas um veículo também, né? Então desde que eu cheguei em Cuiabá, eu cheguei para fazer uma experiência de 3 meses. E eu lembro na época que meu chefe até falou assim, olha, eu não tenho uma proposta de um emprego para você, eu tenho uma proposta de uma experiência de 3 meses. Eu sei que você mora, eu morava em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ele até falou, eu sei que você mora em Campo Grande, agora é com você. Se você quiser arriscar, eu tenho a vaga, né? Aí eu falei, bom, eu estava recém-formada, eu não tinha nem colado o meu grau. E eu falei, poxa, eu quero uma experiência, acabei de terminar meu curso e vim para 3 meses, quando foi 2 meses eu fui contratada, fiquei 12 anos na TV. E o fato de iniciar nessa linha de representatividade política, me filiar a um partido, uma decisão veio a partir do momento que eu realmente percebi que eu não tinha uma representatividade. Que eu olhava para a Câmara de Vereadores de Cuiabá e eu percebia, puxa, não me representa como cidadã, como eleitora, como profissional. E não ter uma mulher, assim, não só a mim, eu acho que todos nós, né, incomodava. Porque eu falava, puxa, nós temos tantas mulheres excelentes, nós temos tantas mulheres que poderiam fazer a diferença, nós temos aí um eleitorado que ele é maior feminino, são 52% do eleitorado é feminino, por que a gente não tem uma mulher? E aí, quando começou a surgir, e isso eram indagações internas minhas, né? E a gente que conhece um pouquinho mais de bastidores de política, porque a política ela não era o meu foco na minha profissão, na TV. Eu trabalhava outros assuntos, mas a gente vai sabendo todos os bastidores, a gente está ligado com a notícia o tempo todo, a gente acaba tendo uma certa aversão, não quero me envolver, é um mundo que não é muito legal. E eu comecei a perceber que esse era um pensamento de praticamente todas as mulheres, por isso que não se envolviam. E aí eu falei, bom, mas se eu não tenho essa representatividade, se eu acho que precisa de mulher na política, e se as mulheres não querem entrar na política, nunca vai ter se ninguém se colocar. E se ninguém se colocar para a luta, para o combate, porque a gente vê os partidos todos, eles são obrigados a formar, né, o coeficiente, tem que ter a mulher, tem que ter ali os 30% da cota, tem que... Então, assim, eles vão incluindo mulheres para cumprir a cota. E eu falei, bom, tem que entrar, se for para entrar, para fazer valer a pena. É para entrar, para ir para cima, é para lutar de igual para igual, porque eu acredito muito, Liz, que eu não sei, eu até não me considero, mesmo sendo mulher, não me considero feminista, porque eu acredito que a mulher, ela é o complemento com o homem. Então, eu acho que a gente trabalhando junto, a gente é muito melhor. Então, nem se sobrepor, nem querer ser mais,
e também não aceitar ser menos. Sabe, eu acho que assim, eu não preciso diminuir o outro para eu mostrar o meu valor. Então, eu acho que caminhando junto, tendo o respeito e se fazendo ser respeitada, é que a gente vai construir essa história política, né? Então, na minha chapa eu fui para cima mesmo, eu encarei a campanha como a minha missão, porque eu só fui como missão. A política hoje para mim é uma missão. Eu não encarei como uma experiência, eu não encarei como vou dar apenas a minha contribuição. Obviamente, isso faz parte da missão, dar a sua contribuição. É pensar de que maneira você pode marcar a política para a próxima geração. Porque eu tenho 3 filhos. Como eu quero que meus filhos vivam a política quando chegar a hora deles votarem? Que eles votem com alegria ou que eles votem como a maioria das abstenções que não fizeram questão de ir, ou quando foram, voltaram branco ou nulo, por insatisfação com os representantes que nós temos hoje. Falando em campanha, como é que você, né, como você falou aí, você foi combativa na sua campanha, como é que você trabalhou essa campanha numa eleição que foi considerada bastante atípica, justamente por conta da pandemia, um ano que houve alteração dessa data para a eleição, para tentar minimizar os efeitos, né, da pandemia, foi uma eleição muito de rede, uma campanha muito de redes sociais. Como é que você articulou isso durante esse tempo que você teve? Assim, eu até acho que eu poderia ter feito mais rede social, porque eu tenho um ambiente de rede social, eu sempre compartilhava muito, já desenvolvia, assim, a parte de empreendedorismo também com empresas privadas, mas a campanha, para mim, ela foi um conjunto. Sabe, um conjunto de fatores que contribuiu para que a gente chegasse nesse resultado. Então, teve a parcela da rede social, continuei me comunicando com as pessoas, elas acompanharam como que foi essa campanha, elas participaram muito, mas eu quis viver, mesmo com a pandemia e com todas as restrições, era muito difícil, mas eu quis viver a ponta, sabe? Eu quis ir o corpo a corpo, eu quis até, eu ouvi que era a frase de Dante que falava que política se faz gastando sola de sapato, então eu fui mesmo, o meu jeanzinho com tênis, com a camisetinha que no final do dia tava suada, eu fui, sabe? Fui conhecer a realidade no bairro, fui andar, mas andei. E assim, todo mundo falava, Michele, você sai na frente, quando a gente começou, né? Porque o seu rosto é conhecido. E aí a gente tinha que usar máscara. Ninguém me reconhecia de máscara. Ninguém me reconhecia. Em alguns lugares olha, gente, lembra você e tal. Então, assim, foi na verdade para saber e também que todo mundo tava de igual para igual, né? Então, eu fiz rede social, eu fiz rua, eu fiz bairro mesmo e eu fiz também um trabalho de base, de relacionamentos que eu tive bons apoios, que eles foram se fortalecendo ao longo do caminho, né? Todo mundo até aqui, eu acho que deveria até ser a sua próxima pergunta, como que foi o apoio da Virgínia Mendes, né? Justamente. Olha, gente, é difícil entrevistar um jornalista, né? Ela já sabe que a gente vai perguntar. Justamente, acho que já pode engatar isso daí, esses apoios que você teve, né, como da primeira-dama. Isso possivelmente e certamente representou muito para sua campanha, né? Você esperava esses apoios, esse apoio, por exemplo, da primeira-dama? O dela, na verdade, eu só fui porque ela me apoiou. Isso foi, eu até, assim, é uma história meio longa, às vezes as pessoas acreditam, outras não acreditam, mas a política, ela veio pra mim como um chamado mesmo, sabe? Eu não queria, eu não me via, eu não me preparei pra isso. A vida, Deus me preparou pra minha história. Hoje, quando eu olho pra minha história, eu percebo. Mas até então eu não percebia. Eu não percebia que todo o meu envolvimento com o social, que é desde a minha adolescência, eu nascer, crescer na periferia, eu acordar às 5 horas, que eu pegava ônibus às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, dependendo de ônibus, trabalhando o dia inteiro, comendo de marmita, pagando faculdade, passando vontade,
tudo isso, assim, colaborou para que eu entendesse não só o valor das coisas, como o valor do trabalho, o valor da dignidade, de que você pode sair de um lugar e ir para outro, né? Você não precisa ficar a vida inteira na mesma condição, mas entender como é importante e quantas pessoas precisam de ajuda, porque eu fui ajudada, né? Eu fui ajudada, eu já recebi na minha vida uma cesta básica. Então, isso faz parte da minha construção. E quando eu ganhei meu salário aqui em Cuiabá, quando eu dei a minha primeira cesta básica, com meu salário, que eu fui no mercado, que eu comprei, que eu doei, isso pra mim eu falei, é isso, porque eu sempre me doei sem ter o dinheiro. Eu me doava em projeto social, eu ajudava pessoas com o meu trabalho, com a minha disposição. Quando aqui em Cuiabá, eu como jornalista já estava ganhando o meu dinheirinho e eu pude abençoar pessoas, doar, isso me fez entender que a construção da minha vida colaborou para isso. Então, assim, a Virgínia Mendes já era minha amiga. Quando eu recebi esse chamado, que eu falo, que foi um pastor de fora que veio e falou assim, Michele, tá pronta para ser vereadora de Cuiabá? E eu falei, de jeito nenhum. A minha primeira, como assim? Eu não, nunca, jamais, não, nem vim com essa conversa, porque eu sabia que tudo que ele falava acontecia. E eu falei assim, não fala isso pra mim. É verdade. Não fala, eu até olhei e falei, meu marido deve estar pura, que eu acho que era pra ele, porque ele tinha acabado de assumir a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, tinha uns 6, 7 meses. E eu falei, bom, deve ser ele. Ele falou, não, é pra você mesmo. Eu falei, não, mas eu não quero, eu não me vejo, eu não me sinto. Ele falou, então, pede pra Deus que ele vai te mostrar. Espera, né? E aí eu fiquei com aquilo, ele foi embora, ele nem era daqui. E aí passou, eu comecei, falei, será que é isso? Sabe quando eu fiquei encabulada com aquilo? E os convites começaram a aparecer. Poxa, eu tinha 12 anos de Cuiabá, 12 anos de jornalista, nunca nenhum partido fez convite para mim. E começou 1, 2, 3. E eu fui conversar com a Virgínia e perguntar o que ela achava. E ela falou, eu quero fazer o convite para você. Porque eu acredito em você. Eu não vou para política, não é meu perfil. Você nunca vai... e muitas pessoas já convidaram, eu nunca vou ser candidata. Mas eu quero você como minha representante. Então, assim, foi aí que eu falei, poxa, então... Se eu já tenho pessoas que acreditam em mim, que caminham comigo, que são a minha parte, né, de espiritualidade, minha igreja e tal. Não sabia ainda, mas meu pastor falou, se você quiser, eu tô junto. E meu marido, ok, aí veio ela e ok, eu falei, bom, são pessoas que me conhecem, que eu confio e que estariam comigo. A partir da caminhada vieram outros apoios, mas ela foi fundamental. E quais os partidos que te convidaram e por que o DEM? Então, o DEM, porque eu confiava nela, eu acreditava nessa amizade, porque a gente já era amiga há quase 10 anos. Então, era uma pessoa que eu realmente... A gente tem uma relação de lealdade, de transparência. Quando eu fui perguntar para ela, não foi para ir para o DEM. Eu fui perguntar o que ela achava. Eu falei, você conhece bastidor, você conhece a política de frente, você conhece todos os âmbitos e você, como minha amiga, eu quero saber o que você me diz da política. E foi no final da conversa que ela pegou na minha mão e falou assim, eu quero que você seja minha candidata. Eu não sou filiada, mas seria muito mais fácil para eu te apoiar se você se filiasse ao DEM. Né? E aí o presidente do partido, Beto, me convidou. Ele falou, eu quero você ser minha candidata. Então foi uma série de coisas que foi contribuindo, né? Então eu, por mais que assim, eu pudesse ser em qualquer partido, que eu nem entendia muito bem desse negócio de partidos, na verdade, vou ser sincera. Eu falei, bom, então eu vou escolher um pelo qual eu já tenho alguém que eu confio, apoio, né? Isso, que eu confio, que eu acredito, que vai ser mais fácil eu poder dialogar, né? E aí por isso eu escolhi o DEM. Bom, você já afirmou no início que você acredita nesse trabalho conjunto, homem e mulher, mas assim, você e a Edna estão sendo bastante vistas e divulgadas justamente por serem as mulheres que foram eleitas, né? Ela é do PT, é um partido de ideologia totalmente diferente, praticamente o oposto do DEM. Vocês já se conversaram? Vocês, assim, como que você analisa essa, digamos, essa parceria das mulheres, né, na próxima gestão que será? Então, realmente, somos completamente
completamente de perfis distintos, não só partidários, mas ideológicos, né? A bandeira que nos une é a bandeira da mulher, assim, já dei muitas entrevistas com a Edna, nossa, ela é doutora em ciências, extremamente educada, é querida, é uma mulher de diálogo, então, assim, já ficou claro que a gente tem pautas bem diferentes, né? Inclusive com relação, eu tenho o apoio da primeira-dama, obviamente que eu tenho uma relação com o governo, e ela já se mostrou bem combativa com relação às posturas do governo e tal. Então, assim, o que nos une é a pauta mulher. Então, tudo que se diz respeito ao combate da violência contra a mulher, a postura da representatividade feminina, projetos, políticas públicas voltadas para a valorização da mulher, isso a gente vai encabeçar junto, independente de caminhos, partidos, enfim, a mulher nos une. Dentro da sua experiência, né, de trabalhar em Cuiabá, de cobrir, né, as várias editorias, né, que você acompanhou, você cobriu aí durante todo esse tempo pela TV, que pautas você acredita que são mais urgentes, que você pretende encabeçar ou que projetos você quer, né, trabalhar aí a partir de 2021? Olha, é uma triste realidade mesmo quando a gente conhece bem a ponta, sabe? Isso mexe muito comigo, porque eu conheci uma realidade em que as pessoas, elas são mas tão necessitadas, tão necessitadas. A gente conhece, parece que até a pobreza. Quando a gente vai para a linha abaixo da pobreza, isso dói. Isso dói, assim, em mim, por várias vezes eu cheguei assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque as pessoas, nesse momento, elas poderiam pedir muitas coisas. E ali, como um papel de candidata, vereadora, que sabe que é o primeiro elo entre o cidadão e o poder público é o vereador, né? Sabe o que elas queriam? Elas queriam não ser esquecidas mais. Entende? Porque são pessoas que vivem numa realidade que votam, são eleitores que definem eleições, mas que são completamente abandonados depois, né? Então, isso mexeu muito comigo. Então, as políticas públicas para esses bairros, assim, essa bandeira minha que eu carrego muito, que é o social, e o social não apenas como o assistencialismo. Eu acredito muito que quem está passando fome precisa ter algo para comer, sim, mas não necessariamente ele precisa viver da doação da cesta básica. Ele precisa viver da doação da roupa, do material escolar para o filho. Ele precisa. Então, a gente tem que entender, precisa trabalhar para tirar essas pessoas dessa condição, né? E não manter elas refém das nossas doações. Então, conhecendo essa realidade, eu tenho vários projetos para encabeçar no âmbito social e também uma bandeira do meu coração. Claro que eu já falei da mulher, que isso, né? Mas que é o esporte. Porque eu entendo que o esporte, ele é a saída para as nossas crianças, para a futura geração. Porque o esporte é você mostrar um novo mundo para a criança. Porque ela olha para o seu âmbito, né, social, familiar, ela não vê possibilidades. Né? Não se tem um mundo diferente daquele sendo apresentado. Essas crianças, elas não entendem que elas podem, assim, ser vitoriosas, sair daquilo, porque o pai está ali, os que cresceram continuam ali. Então, o esporte, para mim, ele é essa saída de perceber que você pode ser um campeão, sim, por mais que seja na primeira, sabe, no primeiro campeonatinho dentro do seu projeto social, fazer com que a criança acredite nela, isso é muito bacana. E o esporte, ele une 3 elos que são importantes para nós, como sociedade, preparar, que é a educação, a saúde e o lazer. Então, quando a gente une esses 3 pilares dentro de ações esportivas, sociais, a gente começa fazer com que esse processo funcione, trazer essa criança para um outro, ou seja, ela vai crescendo já num outro ambiente, ela não fica refém a vida inteira daquele ciclo, né? Então, quando você traz a criança, o jovem, o adolescente que vai crescendo já no outro ambiente, ele também ajuda a tirar a família. A gente vê quantos exemplos, jogadores, atletas,
que começaram a se despontar, a primeira coisa que eles fizeram foi que, vou comprar uma casa para minha mãe, claro. vou comprar, vou tirar ela daquela condição, daquele bar, vou comprar uma geladeira. Então, assim, o desejo dessas crianças é crescer e poder ajudar. Então, a gente quer dar esse suporte também para quem está ali. Que bacana, Na verdade, a gente vê muitas histórias e às vezes a criança iniciar num projeto e aí transformar todo um ambiente familiar, né? Tirar da miséria, da violência, das drogas, por conta que tem que acompanhar o filho, e se exige, né? Presença na escola, enfim, muito bacana. Para a gente encerrar, Michele, o seu partido apoiou o Abílio no segundo turno, né? Você apoiou? Qual a avaliação que você faz do segundo turno e o que você espera da gestão Emanuel Pinheiro, a segunda gestão? Política, tem que falar de política, né? Apoiei Abílio, apoiei primeiro por uma questão partidária, né? Foi de comum acordo que todos nós apoiássemos ele, até porque não seria natural eu fazer uma campanha em que eu combati, tenho um discurso de combate à corrupção, eu ir para um lado pelo qual não combina com o meu discurso, né? Eu acho que assim, principalmente eu, que tô tão novinha, né? Iniciando agora na política, eu tenho como premissa discurso e prática alinhado, né? Então, assim, fomos apoiar o Abílio, eu tinha muita esperança, sabe? Porque eu sou o novo. Até eu ouvi, né? A gente já teve a primeira reunião na Câmara e aí nós ouvimos lá, né? Vocês já não são mais o novo que vocês pregavam na campanha, agora vocês já vão ser velho. E dentro de mim eu falei, não, porque para mim o novo é fazer a boa política, é trazer a forma nova de se fazer, não a viciada, sabe? Então, eu acreditava que poderia ser essa possibilidade de fazer, dar uma respirada, sabe? De trazer essa esperança, de trazer com que esse compromisso de gestões mais transparentes, elas acontecessem, né? Aí não deu, né? Não deu. Infelizmente, eu falo que eu fiquei triste, porque qual que era o meu maior desejo, né? Agora falando, abrindo meu coração. Era ter um alinhamento entre Câmara, município e Estado. Porque quando você tem esse fluxo de políticas no mesmo alinhamento, a população ganha, sabe? A população, ela é beneficiada, porque aquilo que você propõe, se é de benefício, ele não fica no âmbito legislativo, ele não fica um projeto parado, ele acontece. Por quê? Porque tem um alinhamento com o executivo, né? Quando vem o recurso e tal, você sabe que ele vai chegar onde ele tem que chegar, quando vem o recurso do governo do estado. Enfim, esse era o meu desejo. O meu desejo era mais entregar do que brigar. Brigar, claro, assim, no bom sentido, né? Sim. Aqui é uma brincadeira, porque eu não tô aí para brigar, eu tô aí para fiscalizar e fazer o meu trabalho muito bem feito. Então, assim, óbvio, hoje, como oposição, sou uma oposição declarada, ao prefeito Emanuel Pinheiro, só que eu acredito muito que a gente não pode ser oposição por oposição. A gente tem que ser oposição desde que a gente realmente tenha pelo que lutar. Então eu não vou, o projeto porque é da prefeitura, que é da base, não vou aprovar porque eu sou oposição. Não. A gente precisa fazer uma oposição inteligente. É o meu perfil. Fazer uma oposição inteligente é lutar para quê? Para que a população seja beneficiada com o recurso que precisa ser beneficiado para que ele não seja desviado, para que os contratos eles realmente honrem pelos quais eles foram criados, sem ter os compartilhamentos no meio desse contrato, para você isso aqui, a gente chega, o que chega lá na ponta já está quase metade. Então, assim, uma gestão realmente transparente, uma gestão que priorize, e aqui fica o meu pedido, né? Eu não sou contra o Emanuel Pinheiro, nada, inclusive
se ele estiver ouvindo essa entrevista, tenho orado pelo meu prefeito, porque eu não posso ser contra quem está lá, eu tenho que ser a favor de que ele realmente faça uma gestão bem feita. E a gestão bem feita é para a cidade de Cuiabá. Então, eu sou contra aquilo que vai desviar a essência da política, que é fazer com que o dinheiro chegue onde ele tem que chegar por inteiro, não pela metade. Então, assim eu vou me posicionar. Michele Alencar, na oposição, é candidata à mesa diretora? A presidência da mesa diretora? Já porque os bastidores aí estão muitos bastidores, se movimentando. Assim, a presidência, eu já falei que eu não tenho interesse, pelo menos não agora. Não tenho interesse. Eu acho que eu quero conhecer um pouquinho melhor o território que eu estou entrando. É um terreno até então que eu sei que exige muito cuidado, exige responsabilidade e exige conhecimento. Então, a presidência eu acho ainda prematuro, mas quero participar da mesa diretora sim, porque eu acho prematura a presidência, mas necessário a mulher na mesa. Ótimo. Então, muito obrigada, Michele. Com essa frase de efeito, eu te agradeço por essa entrevista, por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui. Te desejo uma excelente gestão, né? E o RDTV também estará aqui para entrevistá-la em outras situações, em projetos, em atuações junto à Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lídice, muito obrigada mesmo, obrigada a todos. E, assim, esses próximos 4 anos vai ser para a gente poder compartilhar, a gente poder ouvir, a gente poder realmente prestar conta, porque eu tenho muito claro em mim que eu sou uma prestadora de serviço da comunidade, né? Então, se eles me elegeram aí por 4 anos, na verdade, eles me contrataram. Então, eu tenho que mostrar o serviço para os meus chefes aí, para os meus patrões, que são todos vocês. E é com esse compromisso que a gente vai trabalhar bastante. Tá, obrigada. Joia, obrigada. Então, a gente conversou aí com a Michele Alencar, do DEM, que é jornalista e foi eleita vereadora em Cuiabá. Então fica essa dica para você, curta e compartilha essa entrevista, ela está disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV, RD News, com chamadinhas nas redes sociais. Vamos acompanhar o trabalho, né, a partir do ano que vem. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.